Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de aula. Tia Micaela está morrendo de saudade, esperando que com fé em Deus tudo isso passe logo. Vamos iniciar a nossa aula. Como sempre, tia Micaela vai começar com um livro. O livro de hoje é este aqui, A Cada Tempo, de Alexandre Carvalho e ilustrações de Eliane de Larissa. Vamos lá? O céu permanecia límpido, nenhuma nuvem. À medida que o dia avançava, as esperanças iam desfazendo. Seu Manuel havia algum tempo deixara de se levantar antes da alvorada. Dona Anita também. As crianças, 7 ao todo, permaneciam ali, largadas à sorte. A roça, teimosa, crescia para os fundos da casa. Perto da estrada, uma velha cerca protegia esperanças perdidas ou o que havia delas. A estiagem tirava a força de quase tudo. Quase tudo sucumbia sob o ardor que embalava o dia. As palmas, porém, resistiam. O Benjamin também. Na caoticidade daquele cenário, em meio aos 6, ele batia palmas e inventava brincadeira. Quieta, menino! Ele olhava desconfiado e seguia em sua teimosia inocente. Quieta nada. A terra ressequida ansiava por acalanto, mas, nos últimos tempos, acalanto era coisa rara. Menino, que é que tem na mão? Nada não, senhor. Passa aqui, me mostra. O pequeno veio, estendeu os braços, espalmou as mãos. Eram sementes, pequenas sementes. Para que isso, moleque? Vô, coloca elas na terra. A terra tá seca, dura, não é tempo. E quando é tempo? Quando vier a chuva. Não sei que é isso. O senhor deixa eu colocar elas na terra? Não, anda, guarda isso, agora. Seu pai ficou irritado, o restante da família era totalmente indiferente. No fundo, eles não viam razão para tanto alarde. O caçula já estava com 5 anos e havia 5 anos que não chovia. Que diferença fazia as sementes guardadas no canto da cozinha ou espalhadas no quintal? Sem que se percebesse, as sementes foram desaparecendo. Sem se percebesse, o tempo foi mudando. Sem que se percebesse, os corações se tornaram como a terra. Numa noite sem aviso, um vento forte. Numa noite sem aviso, gotas, espanto, assombro, terror. Pai, chegou o tempo. Acho que sim, mas sem avisar. Nem tudo havia mudado. Certas coisas nunca mudam. É bem verdade que tudo ao redor se cobria de verdura e em volta da casa, aqui e ali, o menino via surgir da terra sentimentos frágeis de felicidade. As sementes, quando germinam, têm o poder de trazer felicidade. Menino, o que você está fazendo aí? Nada não, senhor. É que eu sabia que o tempo ia chegar. Ao final, ele sorriu. Então, aqui a história está contando que há tempo para tudo. Então, vamos esperar o tempo. Na sexta-feira, nós falamos sobre o gênero textual Resenha Crítica de Jogos. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Então, vamos relembrar? O gênero textual Resenha Crítica de Jogos tem o objetivo de resumir
e apresentar comentários pessoais sobre determinado jogo, seja ele um lançamento ou um já conhecido, independente do suporte ou do meio em que seja acessado. Geralmente, ela é publicada em canais de comunicação voltados para as pessoas que apreciam esse tipo de game. Esse gênero utiliza-se de uma linguagem descontraída e pode apresentar informações como dicas, opiniões, avaliações, fazer comparações com outros jogos, enfim, tudo o que for útil para o público-alvo. E ele apresenta algumas características, vamos relembrar. Primeira característica, ele tem que ter, primeira da estrutura, vamos lá. Tem que ter um título criativo para chamar, despertar a atenção do leitor. Depois vem a parte informativa, todas as informações técnicas do jogo, como as informações do fabricante, do título, onde pode ser jogado, o ano de lançamento, entre outras coisas. Depois vem um breve resumo do jogo, mas lembrando que a gente não pode revelar como se pode ganhar o jogo, vencer o jogo, zerar o jogo. Depois vem, lembrando que a gente tem que usar uma linguagem adaptada para o tipo de leitor que se destina. Temos que usar a escrita em terceira pessoa e com verbos no presente do indicativo. Podemos fazer uma comparação entre o jogo analisado e outros do mesmo gênero. E por último, vem a avaliação. A gente vai fazer na avaliação, vai falar sobre a qualidade técnica do jogo, o que podemos falar sobre o design, a imagem, a qualidade de imagem, a qualidade de som, a qualidade dos avatares, os movimentos, e também ela pode ser positiva, uma avaliação positiva, também negativa, se você jogou o jogo, um determinado jogo e não gostou, achou que não é legal, então você vai fazer a sua avaliação, dizer quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos deste jogo, ok? Já no livro de português, lá na página 125, nós iremos realizar a leitura, ele vai trazer aqui uma leitura, uma resenha de jogos interativos. O jogo se chama Macacos Me Mordam. Então, antes de escrever seu texto, leia uma resenha sobre o jogo de tabuleiro, publicado em um blog, e responda aos itens. Então, Macacos Me Mordam. Lançado pela editora Nova Curió Jogos, Macacos Me Mordam é um jogo de equilíbrio onde os jogadores são simpáticos macaquinhos coletando bananas numa bananeira nada estável e em constante crescimento. O jogo tem duas regras distintas. Na primeira, os macaquinhos competem entre si para ver quem consegue pegar 8 bananas primeiro. E na regra cooperativa, eles trabalham juntos para conseguir o maior número de bananinhas. A rodada do Macacos Me Mordam é bastante simples. O jogador da vez opta por colocar o seu macaco em um dos andares já construídos da árvore e assim pegar uma banana, caso tenha. Ou opta por subir mais um andar da bananeira e pegar uma banana do estoque. Se em algumas dessas escolhas o jogador derrubar a bananeira, ele não ganha nada e o jogo segue na partida competitiva. Ou então todos perdem na partida cooperativa. Macacos Me Mordam lembra o Rino Hero na forma de ir crescendo o jogo. Mas o lance de pendurar os macaquinhos é muito legal. Precisa uma mão mais firme e deixa o jogo mais tenso. Legal ver autores investindo em jogos infanto-juvenis de qualidade, uma vez que é dessa forma que vamos colocando no menu de opções deles jogos que fogem ao Holy Move, ultrapassando. A autora Isabel Butke, junto com a Graziella Grise, são da galera que ajudaram a formar o cenário dos jogos de tabuleiro no Brasil, lá no início dos anos 2000, e é muito legal vê-las lançando um jogo no mercado. Então, esse é o texto, resenha crítica do jogo Macacos Me Mordam. Já na página 126, então vocês vão ter
algumas atividades para realizar. Letra A, o texto informa o quê? O que o texto está informando? Letra B, o autor do texto dá alguma opinião a respeito do jogo? Justifique com um trecho do texto. Então, você vai dizer se ele dá alguma opinião, se ele apresenta alguma opinião ao respeito do jogo. E se sim, você vai tirar um trecho do texto e colocá-lo aqui. Letra C. Qual informação a mais sobre jogos o autor traz no texto? Qual informação a mais jogos o autor traz no texto? Vamos imaginar o que as pessoas que leem resenhas sobre jogos querem saber. Geralmente, a pessoa quer saber se o jogo é bom ou não, decidir se vai jogá-lo. No texto, então, o autor da resenha deve dar informações e opiniões sobre o jogo e ajudar o leitor a decidir se quer ou não jogar. Número 2. Escolha um jogo de que você goste muito. Pode ser um jogo de tabuleiro, de videogame, de computador e etc. Então, vocês vão escolher um e colocar aqui. Eu aconselho vocês a escolher um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque na semana passada nós fizemos uma resenha crítica sobre um jogo, um game, né, de computador ou de celular. Então, eu peço para que vocês, nessa atividade, nessa construção, vocês escolham um jogo de tabuleiro, certo? E na número 3 tem, pesquise sobre o jogo escolhido e escreva o que você descobriu no caderno. Então, vocês vão escolher o jogo de tabuleiro, colocar no número 2 o nome, e na 3 vocês vão pesquisar sobre esse jogo que vocês gostam de jogar e vão fazer um resumo no caderno de vocês. Então, nesse caderno, descubra curiosidades sobre ele. Quando foi criado, por quem foi criado, se já recebeu algum prêmio, foi considerado o mais jogado em alguns países, estado ou cidade, é o preferido por pessoas de alguma faixa etária. Então, essas são algumas informações que você pode procurar, pesquisar sobre o jogo de tabuleiro, certo? Pode ser dominó, dama, xadrez, certo? Qualquer um outro jogo que seja de tabuleiro. E a página 127 vai para casa, tia Miquela explica na aula online, ok? Um beijo a todos e até mais tarde.